Muito bem, nessa aula nós vamos aprender a trabalhar com duas funções que de certa forma são um pouco parecidas. Elas se chamam cont.sys e soma.sys. Qual a finalidade dessas funções? Vamos lá. Cont.sys tem a finalidade de contar. Ela vai contar com base em condicionais. Soma.sys vai somar também com base em condicionais, em critérios. Bom, vamos tentar imaginar o seguinte. Eu quero, lá embaixo, preencher esse resumo. Eu quero identificar quantos clientes eu recebi que me pagaram a crédito, dinheiro, cheque, DDA, débito, quantos são PF, são PJ. E a evolução disso é conseguir identificar quantos PFs me pagaram a crédito, quantos PFs em dinheiro e assim conseguir trabalhar com mais de um critério. Nós vamos trabalhar nessa aula com essas duas funções, entendendo que o aprendizado será muito produtivo por elas serem, de certa forma, parecidas na hora de fazer. Feito? Bom, o nosso primeiro trabalho será com a função cont.sys. E vamos tentar pensar o seguinte, vamos lá. Eu vou aumentar um pouquinho a tela aqui, porque eu quero que você perceba que as funções do Excel, elas funcionam exatamente da mesma forma como nós, realizando o processo manual. Ou seja, se eu manualmente precisaria fazer essa contagem olhando para o meu critério lá embaixo, no caso crédito, e confrontando com todo o intervalo. Imagina, se a gente fosse fazer isso manualmente, eu iria aqui, preciso fazer esse resumo. A minha primeira forma de pagamento a ser procurada é a crédito. O que nós faríamos então? Olharíamos toda a coluna. Até para facilitar a vida, eu colocaria um filtro e contaria com o filtro aplicado. Tudo bem? Melhoraria o meu trabalho, facilitaria a minha vida. Mas o que eu quero que você entenda é que é exatamente assim que a função cont.sys faz. Ela vai olhar em todo esse intervalo de célula em que nós temos valores e vai contar quando o registro for idêntico. Então eu tenho lá a palavra crédito, estou procurando por crédito. Então tem 1, 2, lá embaixo ele vai identificar 3, 4 e assim por diante. O resultado da função nada mais é do que a quantidade de vezes que a palavra crédito ela se repetiu dentro do meu intervalo, certo? Bom, quais são então os parâmetros da função cont.sys? Vamos lá. Para fazer a função cont.sys, eu inicio com igual, cont, ponto, e vejam que ele já me listou aqui cont.c e cont.sys. Importante que você entenda que a função cont.sys, ela foi uma função criada na versão 2007 do Excel e que ela é uma evolução da cont.c, visto que a função cont.c, ela só nos permite colocar um critério. A função cont.sys nos permite colocar vários critérios. O que seria esse critério? O critério é: quero contar se for igual a crédito? Sim, mas só se for igual a crédito e igual a PF. Mas só se for igual a crédito e PF e o valor for maior do que 200. Então, são critérios que nós vamos determinando para que ele faça a contagem. Na função cont.c, nós trabalhávamos com 1. Na cont.sys, com vários. Ou seja, depois que nós aprendemos a trabalhar com cont.sys, nós não utilizamos mais a cont.c, ok? Visto que ele atende um ou vários critérios. Bom, eu vou agora selecionar cont.sys. Selecionei. Agora nos parâmetros é importante que você entenda que a função cont.sys ela é formada de parâmetros pares. Ou seja, para criar uma função cont.sys, eu preciso informar intervalo e critério. Só que se eu tenho dois critérios, eu preciso de dois intervalos. Ou seja, cada critério precisa ter o seu intervalo. Ok? Nós conseguimos identificar isso na ajuda de contexto da função. Veja que aparece lá embaixo, intervalo critério 1. Depois do ponto e vírgula eu tenho o critério 1. Em exemplos anteriores nós já vimos a importância de utilizar a ajuda de contexto na construção das funções. E agora você vai perceber e de repente agora fique ainda mais evidente o quanto é importante prestar atenção nessa ajuda de contexto. Bom, ele me pede o intervalo do critério 1. Quando a gente vai criar esse tipo de função, e nós não estamos muito acostumados a criar função de nível intermediário e avançado no Excel, a gente acaba passando por dúvidas no sentido de qual é o meu intervalo, qual é o meu critério. Nesse exemplo, eu quero saber o quê? Eu quero saber a quantidade de pagamentos feitos a crédito. Se eu quero saber a quantidade de pagamentos feitos a crédito,
eu entendo então que o meu critério é ser igual a crédito, certo? Se o meu critério é ser igual a crédito, fica claro que o meu intervalo precisa também ter o meu critério, porque é exatamente isso que o CTSS vai fazer. Ele vai lá no meu intervalo e vai localizar a palavra crédito. Se o meu intervalo não tiver a palavra crédito, imagine, na hora de selecionar o intervalo, eu não seleciono o da forma de pagamento, seleciono do tipo, qual a probabilidade de o CTSS encontrar a palavra crédito nesse intervalo que eu acabei de selecionar? Nenhuma, zero, ele não vai encontrar. Eu preciso então selecionar o intervalo da forma de pagamento. E deixa eu comentar um outro erro que algumas pessoas cometem. Eu já acho o intervalo aqui em cima e já seleciono esse intervalo. Bom, ele vai encontrar crédito aqui? Vai. Mas ele vai encontrar os dois, que compõem um resumo, né? O crédito do PF e o crédito do PJ. Mas não é isso que eu quero. Se eu fosse fazer manualmente, qual intervalo eu olharia? Esse intervalo do relatório, o intervalo completo. É nesse intervalo que eu quero que ele veja quantas vezes a palavra crédito se repetiu. Percebam que eu nesse momento selecionei o cabeçalho. Faz diferença selecionar cabeçalho? Não, não faz. Ele nem ajuda e nem atrapalha. Então, pode deixá-lo ali, porque não teremos problema algum. Feito. Intervalo selecionado? Sim, intervalo selecionado. Agora que eu já defini onde eu quero que ele olhe, eu vou agora dar um ponto e vírgula e vou para o critério 1. Veja, a palavra critérios 1, ela agora está em negrito. É o momento em que eu vou definir o que eu quero que ele veja no intervalo. Para essa linha, eu quero que ele conte quantas vezes crédito se repetiu. Então eu vou clicar na palavra crédito. E deixa eu fazer um breve comentário a respeito de um erro que algumas pessoas, quando estão iniciando o trabalho com CTSS, cometem. Esse erro que as pessoas cometem, ele está relacionado à seleção do critério. Por que eu selecionei o meu critério que está na mesma linha? Por que eu selecionei a palavra crédito que está na mesma linha e não a palavra crédito que tem lá em cima? Afinal de contas, tem várias aqui em cima. Eu poderia selecionar? Bom, se eu selecionasse, funcionaria? Sim, funcionaria, só que só para essa célula. Quando eu arrastasse, a sequência de valores que eu tenho aqui, a sequência de formas de pagamento, com certeza não coincidem com a sequência que eu tenho aqui em cima. Então imaginem que quando eu arrastasse, do crédito ele arrastaria para um outro crédito e depois para o dinheiro. Seria impossível trabalhar dessa forma. E aí eu vou dar uma dica para você. Sempre que você for selecionar o seu critério, seja no CTSS, no SOMASES e inclusive em outras funções como PROC-V, máximo SES, mínimo SES, enfim, perceba que o seu critério ele está normalmente, ou melhor, quase sempre, na mesma linha que você está fazendo a função. Como você pode ver nesse nosso exemplo, eu estou pedindo para ele contar quantas vezes o crédito apareceu e a resposta eu quero que apareça na mesma linha. Eu vou dar um Enter e pronto, ele fez a contagem para mim. Ótimo. Essa contagem está certa? Sim, está certa. Bom, o que eu quero que você faça agora? Se você já utiliza a ferramenta do cifrão, o uso do travamento, né? Muitos chamam de F4 porque a tecla de atalho é F4, enfim. Se você já está habituado a travar células, eu quero que você agora coloque o cifrão no parâmetro correto e arraste essa função. Darlan, eu ainda não utilizo cifrão, eu ainda não me sinto seguro em cifrão. Então, nós vamos agora aprender a colocar o cifrão. Mas você vai perceber que essa aula do cifrão, ela vai ficar disponível para que você a veja novamente sempre que precisar. Lembro, utilizar cifrão é algo muito importante. Então, nós vamos aprender agora, porque está no nosso conteúdo, porém, eu vou deixar essa parte da aula separado para você poder assistir em outro momento, caso surjam dúvidas. Feito? Muito bem. Vamos agora falar do cifrão. Para que serve o cifrão e quando utilizá-lo, tá? O que eu vou fazer agora é copiar um intervalo de célula e vou colar em uma nova planilha. Pronto. O que eu quero com esse intervalo? Eu quero que você entenda como é que funcionam as referências. E veja aqui, eu vou colocar o sinal de igual logo abaixo
e vou clicar em uma célula. Quando eu faço isso, eu crio uma referência de célula. Eu estou dizendo que a minha célula atual, a célula E11, ela será igual ao valor que eu tenho na célula B3. E quando eu dou um Enter, ele retorna esse valor para mim. Você vai perceber agora que quando eu arrastar essa referência de célula para baixo ou para o lado, ou até mesmo se fosse arrastar para cima, a referência ela vai se adequar de acordo com a posição, a direção que eu arrastei. Então eu arrasto uma linha para baixo e quando eu digo arrastar é o seguinte, eu seleciono a célula e sempre que eu seleciono uma célula, no canto direito inferior, ele me mostra um quadrado. Esse quadrado, quando eu levo o mouse sobre ele, ele me permite selecionar e arrastar, ou seja, quero levar essa mesma referência para baixo. Ou poderia ser para qualquer outra direção. Mas eu vou arrastar agora para baixo. Só que tem um detalhe. Uma referência simples, como eu acabei de fazer, quando eu arrasto ela, ele cria essa referência, porém, ele vai se adaptando. Então, o meu B3 virou B4, B5, B6, B7 e B8. Ou seja, a cada linha que eu arrastei, direcionando para baixo, a minha referência também apontou na mesma direção e na mesma proporção. Feito? A mesma coisa acontece quando eu arrasto para o lado. Se eu arrastar para o lado, vejam que o meu B3 vira C3, D3 e E3. Bom, eu não quero que isso aconteça. Como que eu faço para corrigir isso? Como que eu faço para que isso não aconteça? Vamos lá. A ferramenta que nós vamos usar para travar a informação, travar as nossas referências, é a ferramenta chamada de cifrão. Esse que está aparecendo na tela para você. O cifrão ele precisa ser colocado, posicionado, na frente do que eu quero travar. Bom, quando nós arrastamos para baixo a nossa referência de célula, o que mudou? Mudou o número. Por que mudou o número? Porque o número é o que corresponde à linha. Então, arrastei para baixo, o meu B3 virou 4, 5, 6 e 7, certo? Bom, eu não quero mais que esse processo aconteça, eu não quero mais que ele mude de 3 para 4 para 5. Eu então vou colocar na frente do 3 o cifrão, ou seja, coloquei o cifrão na frente do que eu quero travar. Feito? Bom, nesse momento, se eu fizer isso e arrastar, vejam, a minha referência à célula B3 ela permanece fixa e para todas as células a linha referenciada é a 3, porque eu travei colocando o cifrão na frente do número. Porém, essa mesma célula, se eu arrastar para o lado, ela continua se adaptando. Isso porque a minha letra ela não foi travada. A minha letra permaneceu livre, certo? Vejam, eu agora vou voltar lá na minha célula do contrato, lá na célula E11, e vou colocar cifrão também na frente do 3. Então, nesse momento eu estou travando coluna e linha. Nesse momento, se eu arrastar para baixo, ele não vai mudar. E se eu arrastar para a direita, ele também não vai mudar. A minha referência agora ela é fixa. Letra B não muda e número 3 também não muda. Até aqui, ok? Quando eu aprendi a colocar cifrão, a pessoa que me ensinou exatamente nesse formato, nesse modo, né? Eu quero agora ensinar a você uma coisa que eu aprendi um pouco depois, que foi a tecla de atalho, né? Como aproveitar, usar a tecla de atalho para poder travar as nossas referências. Vamos lá. Primeiro passo, eu vou lá no Cont+Cs e no Soma+Cs. Nós temos aqui uma função, e o que eu quero mostrar agora é o seguinte, se eu simplesmente pegar essa minha função e arrastar para baixo, o que vai acontecer? Sem cifrão nenhum, eu vou arrastar. E quando eu faço isso, vejam que a minha referência, ela se movimenta. Ela vai se adaptando de acordo com o movimento que eu arrastei. Arrastei uma célula para baixo, a referência, no caso aqui o meu critério, ele também baixou uma célula. O problema é que esse baixar uma célula, esse arrastar, ele também funcionou e de forma ruim para o meu intervalo. Vejam que agora o meu cabeçalho saiu da seleção, tudo bem, ele não faz falta, e lá embaixo eu tenho uma célula a mais. E quando eu vou mais para baixo, vamos lá no último, lá no débito, 2 cliques, vejam, o meu intervalo baixou e lá em cima eu tenho gente de fora, eu tenho formas de pagamento fora do meu intervalo. E isso aqui é um verdadeiro problema. Imaginem se em uma dessas 3 primeiras células eu tiver a palavra débito. Automaticamente ele vai me trazer uma resposta errada. E é por isso que nós precisamos usar o cifrão.
Feito? Sabendo disso, eu vou agora apagar essas células que eu arrastei. Por quê? Porque essas células que eu arrastei, elas estão erradas. Elas se movimentaram e não deveriam. Eu então apaguei e eu vou agora voltar lá na primeira célula, na célula que eu fiz, porque essa célula ela está correta. O intervalo está correto, veja, e o meu critério também. Eu quero arrastar para baixo e eu quero que o meu critério mude, porque para a célula de baixo, a contagem que será feita é a do dinheiro. E é isso que eu quero. Já o meu intervalo, eu não quero que baixe. E é esse o tipo de análise que você vai ter que fazer nesse momento. Tente não se apegar, nesse primeiro momento, a letras e números. Tente se apegar a parâmetros. Por exemplo, a função cont.sys, ela tem intervalo do critério 1 e ela tem critério 1. Pode ter intervalo do critério 2? Sim, pode, mas nesse exemplo não tem. Então vamos trabalhar com o que nós temos nesse momento. Bom, se baseando no exemplo anterior, onde eu arrastei a função, o critério baixou e o intervalo baixou, o que não poderia ter baixado? Vamos lá. Critério baixou, deveria baixar? Sim, porque para a célula de baixo eu quero dinheiro, para a seguinte eu quero cheque e assim por diante. Já o meu intervalo, esse não pode mudar. Esse permanece fixo para todas as formas de pagamento. Isso significa, então, que eu preciso travar o meu intervalo, o intervalo do critério 1. Já o meu critério, ele deve se mover, ele deve se movimentar, ok? Sabendo disso, qual é a forma mais simples de colocar cifrão? Vamos lá. Cliquei em intervalo critério 1. Ele então selecionou o meu intervalo do critério 1. Vejam que eu dei 2 cliques na célula, ele entrou dentro da célula. Quando ele entra dentro da célula e o meu cursor está dentro da função, está selecionando um dos caracteres da função, ele abre a ajuda de contexto. E na ajuda de contexto eu cliquei no texto, intervalo critério 1. E ele então selecionou esse intervalo. O que eu vou fazer agora é dar um F4. F4 é a tecla de atalho para você colocar o cifrão. E veja o seguinte, quando eu dou um clique no F4, ele coloca cifrão na linha e na coluna, no início e no final do intervalo. Quero só chamar a atenção de você para um seguinte ponto. Dependendo do notebook que você está utilizando, pode ser que as teclas F1, 2, 3, ela esteja na função. Então, de repente, você precisará segurar o botão do FN para depois apertar a tecla F4, ok? Fique atento ao modelo do seu teclado. Feito? Bom, um clique no F4, ele colocou o cifrão na letra e no número no início e no final do intervalo. Se eu apertar mais uma vez no F4, veja que ele vai colocar cifrão somente na linha. Mais uma vez, somente na coluna. Mais uma vez, e ele vai retirar o cifrão. Eu aperto mais uma vez e ele novamente coloca cifrão no início e no final do intervalo, na letra e na linha. Feito? Uma dúvida muito frequente relacionada a esse travamento. Algumas pessoas ficam pensando, travo só linha, travo só coluna, travo linha e coluna. Deixa eu dar um toque para você. Enquanto as suas funções elas forem arrastadas somente para baixo, colocar o cifrão na letra não muda em nada. Nem ajuda e nem atrapalha. Na verdade, é indiferente. Isso significa o quê? Significa que enquanto você arrasta para baixo, enquanto suas funções são arrastadas somente para baixo, eu posso colocar cifrão na linha e na coluna ao mesmo tempo, que é o que ele faz quando eu dou um clique no F4, certo? Ter cifrão na coluna, nesse nosso exemplo, não muda em nada no nosso processo, porque o cifrão necessário aqui é para a linha, e ele também colocou. O que eu vou fazer agora é dar um Enter, e depois eu vou arrastar. E quando eu arrasto, perceba que ele cria a referência e que agora o meu intervalo ele não muda, ele não se adapta. Veja que o meu intervalo permaneceu fixo, mesmo selecionando a célula do débito lá embaixo, ok? Um outro detalhe, e se eu tivesse colocado cifrão no critério? Algumas pessoas, na dúvida, dizem o seguinte durante os meus treinamentos, né? Na dúvida eu coloco em tudo, e não é assim. Se eu colocasse cifrão no critério, ele travaria toda a minha função, e quando eu arrastar, ele vai
manter o mesmo resultado para todas as células. Por quê? Porque para todas as células ele está olhando o mesmo intervalo e o mesmo critério. Ele está fazendo a mesma contagem. Nesse caso, para resolver o problema, basta desfazer o que eu acabei de fazer aqui, que foi colocar cifrão no critério. Certo? Critério, raramente nós utilizamos o cifrão. Feito? Muito bem. Espero que você tenha entendido e nós vamos agora fazer um exercício e na sequência vamos corrigir juntos. Feito? Eu criei um resumo aqui embaixo. Esse resumo tem os tipos PF e PJ. Eu quero que você faça CTRL+C para esse novo resumo. Feito? Na sequência, já vamos corrigir. Você agora pausa o vídeo, faça o exercício e na sequência nós vamos fazer a correção. Feito? Bom, eu espero que você tenha conseguido fazer esse novo resumo. E como é que a gente faz ele? Vamos lá. Igual cont.c. A função não muda, né? A função é essa. O meu intervalo e o meu critério. Vamos lá. Qual é o intervalo e qual é o critério? Sempre que eu fico na dúvida de qual intervalo de célula selecionar, eu devo olhar para o meu critério. Ou seja, eu quero contar se for igual ao quê? Para essa célula que eu estou fazendo a função, eu quero contar se ele for igual a PF. Eu quero para essa linha a contagem de PFs. Eu então já sei que o meu intervalo é o intervalo de célula que tem todos os tipos. Eu então seleciono todos os tipos. Feito? Depois de selecionado esse intervalo com todos os tipos, eu vou lá para baixo agora, ponto e vírgula, e eu vou agora definir o critério. Qual é o critério? Eu quero contar se for igual ao quê? Eu quero contar se for igual a PF. Eu então clico no PF que está na mesma linha. Lembra da regra anterior? Onde eu disse que, na grande maioria das vezes, o critério das funções, eles estão na mesma linha, certo? Eu quero a contagem de PF para essa linha, essa função. Eu vou dar um Enter e ele vai trazer o resultado para mim. Eu agora preciso colocar cifrão. E o cifrão, ele precisa ser colocado no intervalo do critério 1, como nós vimos agora há pouco. Porque eu não quero que esse intervalo mude, eu quero que o intervalo permaneça o mesmo. Dei 2 cliques na função, vou clicar no texto intervalo critério 1 e agora eu vou dar um F4 e ele colocará cifrão na linha e na coluna no início e no final do intervalo. Feito? Dou um Enter e agora com o cifrão eu já posso arrastar a minha função. Feito? Só para finalizar o nosso assunto aqui de CTRL+C, finalizar temporariamente, depois tem um exemplo extra bem legal. Só para a gente dar essa finalizada aqui nessa primeira parte do conteúdo, imagine agora como a gente vai fazer um CTRL+C onde nós trabalhamos com mais de um critério. Vamos lá, igual cont.c. Nós vamos agora trabalhar com 2 critérios, porque nós queremos que ele conte se for igual a PF e também se for igual a crédito. Eu então preciso definir 2 intervalos. Para cada critério eu preciso de um intervalo. Tenho ordem para definir? Preciso definir o que está da esquerda para a direita e direita para a esquerda? Não, não existe nada disso. O intervalo selecionado pode ser qualquer um dos 2 primeiros. O que é importante que você entenda é que em uma função como essa, os intervalos eles precisam obrigatoriamente ter o mesmo tamanho. Ou seja, se um inicia na linha 6 e termina na 35, o outro também iniciará na linha 6 e terminará na 35. Feito? Sabendo disso, nós vamos agora selecionar o primeiro intervalo. E eu vou começar selecionando esse intervalo que tem todos os tipos. Está definido? Sim, está definido. Eu vou dar agora ponto e vírgula. E quando eu dou ponto e vírgula, o que ele me pede agora é o critério, né? Qual é o critério de contagem para esse intervalo? Esse intervalo é o do tipo. E nesse intervalo do tipo, a única informação que ele pode encontrar nesse intervalo é PF ou PJ. Eu vou então selecionar o campo tipo que eu tenho na mesma linha, na tabela que está logo abaixo, né? Defini o primeiro intervalo e defini o primeiro critério. O que eu preciso fazer agora é ponto e vírgula e eu preciso definir o
segundo intervalo. Eu disse que eu quero fazer a contagem de PF que pagou a crédito, certo? Se é PF, eu já consegui essa informação, nós já fizemos, está tudo certo. Precisamos agora definir qual será a forma de pagamento que ele vai avaliar. O que eu vou fazer agora é selecionar esse intervalo de célula que tem todas as formas de pagamento e vou dar um ponto e vírgula, porque para cada intervalo eu preciso de um critério. E o nosso critério nesse exemplo é a forma de pagamento crédito, porque quando eu clico nele, ele define essa célula como sendo o nosso critério. Eu vou dar um Enter e vou fazer um comentário a respeito do uso do cifrão. Nós aprendemos agora há pouco a colocar o cifrão, certo? Colocamos o cifrão usando a tecla F4 e tudo mais, só que tem um detalhe muito importante, que é o seguinte. Importante que você entenda que a tecla F4, que é a tecla de atalho que nós estamos utilizando para colocar o cifrão, ela tem uma outra funcionalidade, que é a de replicar o último movimento, a última ação que vocês fizeram. Imagine o seguinte, eu inseri uma linha, botão direito, inserir. A partir de agora, se eu clicar em F4, ele vai reexecutar o meu comando, ele vai inserir a linha naquela posição, certo? Então, nós usamos essa funcionalidade para replicar a mesma ação, certo? Por que eu estou falando isso para você? Porque na hora de colocar cifrão, eu vou dar uma dica importante. Evite colocar o cifrão no momento em que você está criando a função, certo? Não coloque o cifrão no momento em que está criando a função. Quando você estiver criando a função, crie sem se preocupar com o cifrão e dê um Enter para ver se funcionou. Só depois você vai voltar à célula, vai dar 2 cliques, vai clicar em intervalo critério 1 e aí sim colocar o cifrão utilizando o F4, certo? Quando você está criando a função e tenta colocar cifrão em uma função, dependendo da quantidade de parâmetros que você já informou para essa função, existe uma grande chance de ele replicar a última ação e ao invés de definir o intervalo colocando cifrão, ele coloca no lugar o último intervalo que você criou. E isso é um grande problema. Então a dica, repito, fez a função, dá um Enter, sai da célula, depois volta e faz a manutenção se necessário. Feito? Eu preciso agora arrastar essa função. Eu preciso travar alguma coisa aqui, né? Eu quero que você agora pare e pense um pouquinho em qual ou quais parâmetros a função cont_c precisa ficar travada. O que ela não precisa mostrar, certo? O que eu vou fazer agora é arrastar essa função que eu já coloquei cifrão e pronto. Ele faz a contagem correta. Veja que os intervalos permaneceram fixos quando eu arrastei. Por quê? Porque eu coloquei cifrão nos 2 intervalos. Já os meus critérios não foram colocados cifrão, certo? E assim nós conseguimos fazer com que a função cont_c ela avalie 2 ou mais critérios em uma única função. Feito? Bom, primeira etapa, ok, que é a do cont_c. Nós vamos agora falar sobre soma_c. A função soma_c ela é muito parecida com a cont_c na forma de fazer, certo? Para você entender melhor como tudo isso funciona, vamos tentar dar uma explicada melhor aqui. Lá embaixo nós temos um resumo por forma de pagamento, correto? Quero saber quantos clientes me pagaram na forma de pagamento crédito, cheque, débito, enfim, e também quero em valor quanto eu recebi, certo? E é aí que o soma_c entra na jogada, para somar. A função soma_c ela é uma função muito parecida com a cont_c na hora de montar. Eu dei uma ocultada aqui nas informações para que você consiga entender melhor na prática como esse processo é feito. Vamos lá. Quando eu crio a função soma_c, eu tenho lá o intervalo soma. Esse intervalo soma, ele é o intervalo de valores. Eu então vou selecionar esse intervalo. Depois de definido o intervalo soma, eu vou para o intervalo do critério 1. E sempre que surgir dúvida sobre qual é o intervalo, lembre-se que basta olhar para o seu critério, ou seja,
quero somar se for igual ao quê? Eu quero somar para essa linha se for igual a crédito. Eu então vou selecionar o intervalo de célula que tem as formas de pagamento. Depois de selecionar intervalo soma e intervalo critério 1, eu preciso definir o critério 1. O critério 1 é a forma de pagamento crédito, porque eu quero que ele some se for igual a crédito. E vejam que agora, na prática, o que o Excel faz? O Excel ele pega o meu critério e ele começa a confrontar com todas as células do meu intervalo para verificar se são iguais. E quando são iguais, ele pega o valor na mesma linha lá no intervalo soma. Pega o valor e guarda. E assim, sempre que ele identifica um pagamento feito naquela forma de pagamento, ele vai lá no intervalo soma, pega o valor e soma aos valores que ele já havia identificado. Somando todos esses valores, ele vai trazer essa informação, a soma, como resultado da função. Feito? Nós vamos agora colocar em prática nesse resumo onde eu tenho as formas de pagamento, certo? Sinal de igual, a função é soma Cs, abro parênteses, e o primeiro parâmetro, veja lá na ajuda de contexto, ele nos trazendo, é o intervalo soma. O intervalo soma é o nosso intervalo de valores. Eu vou então selecionar. Pronto, está selecionado. Ponto e vírgula. O próximo parâmetro, ele se chama intervalo do critério 1. E você pode perceber isso também na ajuda de contexto. O meu critério é contar se for igual a crédito. Sendo assim, o meu intervalo tem que ter a palavra crédito. Seleciono então todo o intervalo que tem forma de pagamento. E aqui tem um detalhe muito importante. A partir de agora, você começará a trabalhar com funções com mais de um intervalo. E quando nós temos funções com mais de um intervalo, como é o caso agora, e como também foi o caso anterior do CONT-CES com 2 critérios, nós precisamos tomar o cuidado de iniciar o intervalo na mesma linha, iniciar os intervalos na mesma linha e finalizá-los também na mesma linha. Eu não posso ter aqui um intervalo maior do que o outro e também não posso ter aqui um intervalo mais baixo ou mais alto do que o outro. Nesse caso, eu vou dar ponto e vírgula, vou selecionar o meu critério que é crédito, quero que ele some quando encontrar a forma de pagamento crédito, vou dar um Enter e olha o que vai acontecer agora. Eu preciso travar. Eu comentei agora que o intervalo não pode estar mais baixo ou mais alto que o outro. Então, o que eu faço? 2 cliques lá na função soma-Cs, clico em intervalo soma, dou um F4 e depois em intervalo critério 1 e também dou um F4. Veja que eu travei os 2 intervalos, certo? E vou dar um Enter. Vou arrastar e pronto. A minha soma foi feita corretamente. Qual seria um erro grave aqui, né? Qual é o erro grave na hora de colocar cifrão em uma função como soma-Cs? Imagine se eu não tivesse colocado o cifrão no segundo intervalo. Travei somente um e não travei o outro. Para a primeira célula não tem impacto algum. Só que quando eu arrasto, olha o que acontece. Os valores já mudaram todos. E o meu intervalo ele agora está descasado. Eles iniciam em linhas diferentes e finalizam em linhas diferentes. Nesse momento, a minha referência ela começa a ser feita de forma cruzada. A célula de baixo, quando encontrada crédito, pega o valor da célula de cima. Por quê? A primeira célula do primeiro intervalo com a primeira célula do segundo intervalo. É assim que ele entende a relação entre os intervalos, certo? Então, se houve esse descasamento, a probabilidade de eu ter um erro é muito grande. E vejam que o Excel não aponta isso como um erro. Ele aceita dessa forma e isso é o pior ainda, certo? Bom, eu vou entrar lá no meu primeiro soma-Cs, vou colocar cifrão no intervalo do critério 1, Enter e vou arrastar. Pronto, eu agora tenho os intervalos travados e eles agora, independente de qual célula, iniciam na mesma linha e finalizam na mesma linha. E para todos, a linha inicia em 6 e finaliza em 36. Feito? Vou dar um Enter e está tudo certo. Bom, eu quero agora que você faça o resumo de baixo, esse resumo do tipo. Então você vai pausar esse vídeo agora, vai fazer esse exercício e quando acabar, retorne o vídeo que eu vou tirar a prova real. Feito?
Bom, espero que você tenha conseguido. De qualquer forma, vou tirar a prova real agora. Vamos lá. Sinal de igual. A função é a soma Cs. Abro parênteses e vamos lá. Intervalo soma. Intervalo soma é o intervalo de valores, é o intervalo que eu quero somar. Eu então vou selecionar esse intervalo onde eu encontro todos os valores. Posso selecionar cabeçalho? Bom, se eu selecionar cabeçalho para esse primeiro intervalo, eu terei que selecionar para o outro também. Isso é um problema? Não, não é um problema. Definido o intervalo soma, eu vou agora lá embaixo e vou dar ponto e vírgula. E o que ele me pede agora? Intervalo critério 1. Qual é o meu critério? O meu critério é ser igual a PF. Para essa linha, eu quero saber a soma de pagamentos feitos por pessoa física. Eu, então, preciso, nesse momento, selecionar o intervalo que tem todos os tipos. E preciso tomar cuidado de também selecionar o cabeçalho. Certo? Selecionei o intervalo soma, dei ponto e vírgula, selecionei o intervalo do critério 1, novamente ponto e vírgula, e agora vem o meu critério 1. E o meu critério 1 é somar se for igual a PF. Para essa linha, eu quero somar todos os pagamentos feitos por pessoa física. Dei um Enter e pronto, ele trouxe o resultado para mim. Eu agora preciso arrastar. Dou 2 cliques, entro na célula, clico em intervalo soma, F4, e depois em intervalo critério 1, também F4. Se você está começando a trabalhar com cifrão nesse momento, se está sendo o seu primeiro contato, eu tenho certeza que no começo esse processo está sendo um pouco confuso. Mas você vai perceber que parâmetros que têm as palavras intervalo, intervalo critério, intervalo soma, matriz tabela, matriz, funções que têm parâmetros com essas palavras, normalmente são parâmetros que precisam do cifrão. Feito? Bom, critério precisa? Não, não precisa. Eu agora vou dar um Enter, eu agora vou arrastar. E como que eu posso confirmar se os meus valores estão corretos aqui? Vamos lá. Qual é a soma desse intervalo de cima? Passei o mouse sobre ele e lá embaixo tem a soma, tá lá, 5.325. Qual é a soma desse intervalo de baixo? Selecionei o intervalo de célula e também 5.325. Lá em cima eu vou selecionar também o intervalo e ele vai me trazer aqui também 5.325. Ou seja, a soma do meu relatório e a soma dos meus resumos, elas precisam ser iguais, certo? Eu agora vou reexibir as linhas que eu havia ocultado aqui. Vamos lá, reexibir. E agora eu quero, para finalizar essa nossa aula, fazer a função soma-Cs com 2 critérios. Vamos lá, igual soma-Cs. E o meu primeiro parâmetro é o intervalo soma. Até aí, nada mudou. Vamos lá, é o intervalo que tem todos os valores. Selecionei e veja que nesse primeiro exemplo, eu não estou selecionando o cabeçalho. Isso significa que para todos os outros intervalos, eu não posso selecionar o cabeçalho também. Tudo bem, sem problemas. Ponto e vírgula. Intervalo critério 1. Posso selecionar primeiro o intervalo do tipo? Posso. Posso selecionar o da forma de pagamento? Posso. Importante que você entenda que eu não posso aqui cruzar critérios, né? Eu não posso selecionar um intervalo do tipo e definir como critério para esse intervalo uma forma de pagamento, porque ele não vai encontrar. Então, só para variar um pouco, eu agora vou selecionar esse intervalo que tem todas as formas de pagamento. Ok, selecionei, vou dar ponto e vírgula e ele vai me pedir o critério para esse intervalo. Eu quero que ele some nesse intervalo, que ele verifique nesse intervalo todos os pagamentos feitos a crédito. Eu então vou selecionar a palavra crédito. Ponto e vírgula. Intervalo do critério 2. Vamos lá. Selecionei todo o intervalo. Ponto e vírgula. E agora vou definir o critério para esse intervalo. No caso, o PF. Vou dar um Enter, mas antes disso, confira a função. Eu tenho lá intervalo soma, azul. Intervalo critério 1, vermelho. Critério 1, o roxo. Intervalo critério 2, verde, e o critério 2, esse outro roxo, né? O homem tem dificuldade enorme com cores aí, hein? Mas tudo bem, vocês entenderam que um é da coluna E e o outro da coluna D. Bom, eu vou dar um Enter e ele vai fazer a soma para mim. Detalhe, eu preciso aqui colocar cifrão nos intervalos. E aí inclui intervalo soma, vamos lá, F4, intervalo critério 1, também F4,
e intervalo critério 2, F4 novamente. Dou Enter e está tudo certo. Eu agora posso arrastar e veja que a soma desse intervalo é igual ao valor, o resultado, ele é igual ao resultado dos outros resumos e também do relatório final, do relatório total, que é de 5.325. Muito bem, e assim nós finalizamos essa nossa aula, que foi um pouco longa, concordo, mas foi uma aula com certeza muito importante para o nosso aprendizado, certo? Nós ficamos por aqui e eu encontro você na nossa próxima aula.